Bom, vamos lá. Vou gravar um vídeo aqui falando sobre como desenvolver um plano de voo de levantamento aéreo para o VTOL, certo? Então o cliente me mandou um KMZ e eu vou usar aqui as ferramentas para colocar esse KMZ na tela do próprio Mission Planner, certo? Então eu vou aqui, eu estou em plano de voo, eu vou para Map Tool e vou no KML Overlay. Nesse KML Overlay eu vou pegar o KML que ele tem, que o cliente passou para ele e tudo mais. Então em cima desse KML a gente vai desenvolver. Vou botar zoom para. Ó. Então o KML, quando ele faz um overlay, ele é apenas uma pintura no mapa. Ó. Ele não é o nosso polígono. Ele não é o nosso polígono, tá? Então você começa printando aí, né, colocando o KML na tela do Mission Planner, mas você vai desenvolver esse polígono, até porque tem KMLs que podem ser grandes demais, ou você pode pegar duas áreas aqui e fazer num voo só, ou pode fazer em vários voos para o mesmo KML, um polígono dividir em dois voos, enfim, tem aumentar a área para garantir que a margem tenha bastante sobreposição, entendeu? Então tem uma série de questões que vai ser cada caso um caso, não existe uma definição única, tá? Então vamos lá. Então aqui é um exemplo, eu vou desenvolver aqui um polígono com uma certa margem da área do KML, lembrando que aqui o KML é um KML de uma área edificada, tá? Então a gente vai fazer um plano de voo aí, digamos assim, com mais resolução, com mais sobreposição, para que haja maior qualidade nesse modelo, tá? No modelo final aí, que depois quando for processado, certo? Então considerando aqui que esse é o nosso KML, vou salvar esse KML, vou botar aqui um polígono e vou, então salvei o polígono, agora eu tenho que desenvolver o plano de voo, certo? Então eu vou aqui, vamos no Auto WP, Survey Grid. Então no Survey Grid vão ser, ele já vai colocar no comprimento de linha mais longo, certo? E vamos colocar aqui uma faixa de altitude que tem a ver com a resolução final que a gente precisa. Então aqui a nossa resolução final é 5.8 centímetros por pixel, tá? Então é uma resolução bastante interessante. O produto final, quem decide é o cliente final, né? Então assim, se o produto final tiver que ser de altíssima resolução, com toda edificação coletada de forma absolutamente íntegra e tal, talvez essa resolução não seja interessante, talvez nem seja interessante fazer com o VTOL, porque o VTOL, ele é um avião, ele voa a 90, a 80, a 90 km por hora e ele, para áreas edificadas de média resolução, aí ele pode servir tranquilamente, mas para altíssima resolução eu já não recomendaria, por causa do detalhe da identificação. E também
existe uma técnica chamada cross-grid, né? Essa técnica cross-grid, ela cruza o voo, ela duplica o voo cruzado para que toda edificação ela apareça de todos os lados, né? A edificação ela tem um modelo 3D com muito mais curvas, com muito mais ângulos, tá? Então ela precisa ser coletada de todos os lados para poder o sistema gerar essas edificações. Se o objetivo desse levantamento for medir edificações, certo? Então tem que saber o plano de voo, a estratégia de plano de voo tem que estar alinhada com o objetivo final, certo? Então não adianta você fazer um levantamento super alto, com baixíssima resolução, com muita separação de sobreposição, se você precisa de um modelo absolutamente de alta precisão, certo? E de detalhamento. A precisão é uma coisa também, tá? Então, precisão na ortofoto é uma coisa. Detalhamento do objeto 3D para medida de volume, no caso de edificação, se for para medida da edificação, inclusive, aí o negócio já complica, porque você vai precisar de uma resolução, de um detalhamento, não é nem resolução, de um detalhamento do objeto 3D muito maior, tá? E aqui a gente está colocando aqui o side lap, por exemplo, e o overlap. Então são duas condições aqui de sobreposição. A sobreposição lateral, side lap, então eu vou aumentar essa sobreposição lateral para um modelo com mais detalhe 3D e vou colocar um side lap menor, no mínimo 50%. Quanto menos side lap, mais produtividade teu avião vai ter, porém você vai ter menos qualidade do objeto 3D. Tá? Lembrando que isso não é precisão, você vai ter precisão da ortofoto, mas a qualidade do objeto 3D vai ser menor, certo? Então, eu vou desligar aqui o cross grid, eu vou considerar então um levantamento para ortofoto, um levantamento para um plano, para um mapa, para um mapa de uma ortofoto, que tenha talvez aí um plano altimétrico, certo? Para planejamento de engenharia ou divisão de terrenos, agrimensura. Então tudo isso vai servir muito bem para modelo 3D, para medida de altitude de cada edificação, para cálculos de IPTU. Cara, isso aí já não vai ser uma boa escolha, tá? Teria que ser mais sobreposição, certo? Então para a gente ter um exemplo de produtividade dessa área, a gente vai colocar aqui a velocidade média baixa do VTOL, 75 km por hora. E aqui, então, nessa área que tem, aqui ela tem, vou botar 4.500 hectares, né? Tem uma previsão de voo total com essa velocidade e com essa, né, e com essa sobreposição, lógico, você vai ter aí um total de 3 horas e 52 minutos de voo. Então, quer dizer, obviamente não vai poder fazer num voo só, né? Então já tem que se planejar também os pontos de decolagem, interromper esse plano de voo para continuar depois. Então já não é um levantamento fácil de fazer, tá? Não é um levantamento fácil de fazer. A câmera A6000 é o padrão do sensor que a gente usa na MAP 2, de 24 megapixels, mas se você usar uma outra câmera de 36 ou 42 megapixels, são as maiores, são, né, a A7, por exemplo. Então você vai precisar dizer aqui qual é a câmera que você está usando, porque vai fazer muita diferença na hora de projetar, né, a área do footprint, né? Footprint é a área que a câmera consegue enxergar
né? Então, cada câmera, de acordo com a lente que ela está usando, de acordo com o sensor que ela está usando, você tem um footprint maior ou menor. Então, no caso aqui da câmera A7, por exemplo, que tem uma resolução maior, você vai ter aí com uma lente de 25 milímetros, por exemplo, você vai ter uma área, um footprint maior, você vai ter um voo um pouco menor aqui, ó, passa 3 horas e 43 minutos, tá certo? Então tudo depende aí também da câmera e, além da câmera, a lente que está sendo usada vai fazer muita diferença aqui nesse cálculo, tá? Então tá aqui um exemplo. É importante você saber aonde começa o voo. Ó, esse voo está começando aqui em cima, no ponto 2, está aqui em cima, mas se eu quiser começar embaixo, eu consigo rotacionar. Então ele está começando no alto à direita, top right, eu vou colocar aqui no bottom left, por exemplo, então ele vai começar à direita, à esquerda, embaixo, ó. Tá, o meu modelo está na diagonal, mas está conseguindo aqui mostrar que ele começa no ponto 2, tá vendo? Então toda essa trajetória, toda essa definição do início, eu gosto de planejar, mas principalmente sabendo do ponto de decolagem. Então acho que você tem que definir o ponto de decolagem para depois chegar aqui e dizer aonde vai começar o voo, porque senão você começa o ponto de decolagem lá do outro lado do plano, a quilômetros de distância, e aí ele decola e voa quilômetros de distância só para começar a fotografar. Vai gastar bateria, que preciosa, né? Bateria para esse levantamento, ainda mais um levantamento desse tamanho, tá certo? Então, uma vez definido o ponto de decolagem, aí sim entra no Survey Grid para criar efetivamente o plano. Uma vez criado o plano, você depois pode melhorar o plano, você pode criar mais pontos aqui para acertar o contorno ou acertar o trajeto dele, tá? Então, o plano também é criado somente para a parte de cima do levantamento. Ele não vai fazer nada em relação à decolagem, ao ponto que a gente chama de escala de subida, né? Escala de decolagem, e também a escala de descida, a escala de descida, que é muito importante, porque o drone vai voar aí na casa aí dos 300 metros de altura, entre 200 e 300 metros de altura, então é muito importante você ter uma escala de descida, tá? Para que o drone faça esse trajeto de descida, aí sim chegar na casa dos 50, 80 metros de altitude, e aí sim ele virar drone de novo, né? Então, senão ele vai virar drone muito alto, né? Tá? Então aqui a gente aceita, uma vez que a gente aceite, tá gerado o plano de voo, tá? Eu posso salvar esse plano de voo e ir salvando esse plano de voo para ir complementando ele. Tá? Então, um teste. Daí abrir, salvar. Pronto. Então, esse é um teste de plano de voo. Tá, esse plano de voo não está completo. Vamos considerar que a gente vai decolar aqui perto, relativamente perto aqui do ponto de decolagem. Tá? Então, do ponto de decolagem, ele está aqui, ponto 3. Então, onde está o ponto 3? Então, vamos imaginar aqui. Também esse ponto de decolagem, vou botar aqui o home. Pronto, aí com o home eu consigo também planejar
Vou limpar essa missão e começar a fazer de novo. Ó, ele mantém as informações que eu usei pela última vez, menos a velocidade, tá? Então, sim. Então o ponto home estava definido muito longe. Então esse plano de voo aqui é menor do que eu imaginei, tá? Então esse plano de voo aqui vai dar, com essa sobreposição de 50% por 50%, que é a mais básica, é a menor possível, maior rendimento, vai dar, tá dando aqui 32 minutos de voo, tá? Então eu posso aumentar a sobreposição overlap, que é a sobreposição vertical, que ela não altera a característica do voo, ela só aumenta a velocidade de disparo entre uma foto e outra. E aqui a side lap, essa sim, essa aumenta porque ela diminui as linhas, ou aumenta ou diminui as linhas. Então vou botar aqui 65 por 65, vai para 43 minutos de tempo de voo nesse caso, porque eu ajustei o ponto home, porque ele considera aí o trajeto do home até o plano de voo. Então estava muito longe o ponto home, não estava acertado. Nesse caso agora tá, beleza, vamos aceitar. Então tá aqui ponto 2, então beleza. Então agora sim, plano, quiser ver a área em hectare, por exemplo, ó, então tem 452 hectares, aliás, tá? Então eu falei 44.500 hectares, não, mas era o cálculo lá porque era em metros quadrados, não fiz certo o cálculo. Então aqui está 452 hectares. Então 452 hectares vai ser feito aí 40 minutos mais ou menos de voo. Dá para fazer num voo só, dá para fazer. Então ele vai decolar aqui. Esse ponto entendi por quê. Vou limpar aqui o polígono. Ponto 3, ponto 4 está em cima do ponto 3. Agora sim. Então, acertar esse trajeto aqui para que o drone ele faça uma curvatura antes de entrar efetivamente no ponto 4, ó. Certo? Começar de novo. Por quê? Porque eu esqueci de colocar as saídas. Vou carregar o polígono de novo. Vamos gerar o plano de novo. E vamos aumentar aqui o overshot, ó. Vamos colocar um overshot de 100 metros. O que é o overshot? É a saída do avião. No caso, ele vai fazer o drone vai fazer no modo avião essas entradas e saídas, né, todo esse voo. Então não vou marcar uso e velocidade para essa missão, senão ele vai fixar a velocidade. Eu não quero que ele fixe a velocidade, tá? Esse é um macete também, porque o drone vai usar com mais efetividade aí
Vamos botar em 10 metros aqui o raio do WP. Se bota muito pequeno, ele pode errar e ter que voltar, vai querer voltar para fazer de novo e tal, certo? Então o drone vai sair da área de fotografia, ele vai para o overshot, que a gente chama, e aí ele vai fazer o contorno. Então quando ele voltar e reentrar na linha do polígono, ele volta a tirar a foto novamente, certo? Nesse caso também tem uma opção dele parar de tirar foto nesses contornos, tá? Então aqui no ponto 10, ponto 11, ele vai para o ponto 12, 13, e o ponto 12 é o que desliga a câmera, e aí volta a ligar a câmera no ponto 15. Para quê? Para que não tenha foto dos contornos. Então agora sim, então considerando que a gente está numa rua aqui, num ponto de decolagem, eu vou colocar um ponto de uma escalinha de subida. Então eu vou colocar depois do ponto 2, vou colocar um ponto aqui, que é um novo ponto 3, certo? Na altura de 120 metros. E aí vou colocar para o outro lado. Tem que saber a distância. A gente tem que saber a distância. Ele botou ponto 2 aqui. Tem que tomar cuidado, ó. Eu botei ponto 2. Pronto. Ponto 2 aqui. Então ele tem que saber a distância. Daqui até aqui, qual distância que está. Por quê? Porque ele tem que sair do home e subir 300 metros. Então será que ele vai conseguir subir 300 metros nessa distância? Vamos ver se ele vai conseguir. Então vamos lá em Map Tool, medir distância. Coloquei o ponto 1. Vou colocar um ponto 2 aqui, medir distância novamente. E aí tem 1,1 km. Então 1,1 km é uma altura bastante, é uma distância bastante significativa para ele chegar a 300 metros aqui no final do tiro, tá? Então ele vai decolar, vai vir para o ponto 2, no ponto 2 ele vai seguir até 300 metros aqui no ponto 3 e vai entrar no ponto 4 tirando foto. Tá? Beleza, então essa distância aqui está bem razoável. O take-off, ele tem que ser mudado para VTOL take-off, que não tem aqui. Então você só vai conseguir o VTOL take-off quando você mudar para o drone, já estiver conectado no drone, que ele vai entender que é um drone VTOL e vai aparecer o VTOL take-off aqui, tá? Então é importante mudar depois para VTOL take-off. A altura do take-off vai depender também da área que você está decolando. Se for uma área que está cheia de árvore e tal, eu recomendo você deixar ele subir na faixa aí de 70, 80 metros para ele fazer um take-off bem alto, para diminuir o risco. Porém, ele gasta mais bateria também, então tem que considerar aí um bom local de decolagem, com área bem livre, para você não precisar subir tão alto, tá? Então, a altura média aí que eu gosto de usar com segurança é de 50 metros. E aí ele vai virar drone, vai virar avião, né? E vai para frente lá para o ponto 2. Qualquer situação na saída dele do take-off para o ponto 2, eu tenho como acionar ele, o Keloiter, e parar ele, mudar ele para o modo drone e trazer ele de volta, tá certo? Isso é importante também que você tenha essa habilidade, tá? Senão, se ele não ganhar altitude, se ele não virar drone, não virar avião corretamente, então tudo isso você tem como voltar, né? Mas não pode estar muito longe, porque no modo drone gasta mais bateria. E agora vamos botar
um ponto de descida. Então ele está, o último waypoint aqui que ele vai fazer é o waypoint 122, tá? 122, que está a 300 metros. Então eu vou colocar aqui já um waypoint para ele já fazer como contorno. Então depois do 122 vou inserir um depois do 122. Cuidado com essa altura, tá? O meu padrão de altura está 4, então vou botar aqui um padrão para 200 metros e vou fazer ele ir descendo. Ele não descer tão perto da área de pouso, porque ele pode bater em alguma coisa. Não sei como é que está a área, o plano altimétrico dessa área, tá? Montanhas, árvores. Então ele vai descer gradativamente, formando uma rampa de descida. Então eu tenho que saber que é essa rampa de descida. Então aqui entre o ponto que ele vai virar drone de novo, que é o H, né, que é o home, e a rampa de descida, então eu vou fazer aqui uma rampa a 100 metros, mais ou menos a uns 200 metros de distância dele. Então aqui ele vai pontos depois do 123, eu vou criar um ponto de 100 metros. Então beleza, nesse ponto de 100 metros até aqui, ele vai tentar chegar aí na faixa dos 80 metros, dos 50 metros, que é o padrão dele, e vai virar drone e vai pousar, tá? Então essa área aqui tem que ser uma área livre, poste, ó, tem uma rua aqui, então pode ter poste, tal, então tem que estar bem seguro. Até afastar um pouquinho nessa estradinha aqui para fazer essa decolagem e também ficar ligado no pouso. Então tem que considerar também o vento, a questão do vento também, porque esse trajeto pode não ser bom, porque ele pode vir a favor do vento para pouso, não é legal. É legal ele fazer a decolagem contra o vento e fazer o pouso contra o vento. Então tem que saber qual é a direção de vento que vai estar no horário que você vai fazer o voo, tá certo? Então esse é um exemplo, não é o melhor plano de voo, porque ainda não tem informações da área, tá? De vento, também da área, planoaltimetria. Eu posso ver aqui no Map Tool também o gráfico de elevação, para ver se eu estou bem acima da área de elevação aí do terreno. Então ele me mostra que eu vou voar a 300 metros de altura, mostra os pontos que eu estou passando, depois o pouso, depois o término de 124 a 100 metros de altura. Então não é uma área montanhosa, é uma área praticamente plana, então é uma área bem tranquila de fazer esse voo por questões de montanhas. É isso aí. Então tem que treinar bastante, tem que desenvolver esses planos de voo. Eu recomendo fazer em planos de voos menores e se acompanhar os voos e depois ir aumentando para áreas maiores. Então, tá aí. Obrigado por assistir.